seguinte, né? A gente está falando da necessidade do distanciamento e do freio na produção por causa da Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto político-cultural no Brasil que freou a produção drasticamente antes mesmo da Covid chegar. Porque num contexto normal, num contexto de produção normal, talvez esse seria um momento de ebulição de projetos, né? De as pessoas sentarem e colocarem roteiros no lugar, de fazer toda a parte de produção executiva para a captação, de submeter projetos para análise e editais. Então, eu fico imaginando que num contexto governamental diferente, né, em que a gente não tivesse tido esse desmonte de políticas públicas aí, a gente estaria no momento da Covid muitas produtoras com uma energia tremenda na parte de pré-produção, né? Trabalhando roteiro, trabalhando, né, edital. Num contexto diferente de políticas públicas e num contexto diferente governamental, a gente teria as produtoras sendo amparadas pela Ancine da forma como, por exemplo, sei lá, em outros países aconteceram que o setor cultural recebeu uma espécie de um auxílio emergencial, como aconteceu assim para CPF individual no Brasil. Eu acho que o exemplo que você está falando é por exemplo, isso a, é uma coisa, a Lei Aldir Blanc aqui, né? A Lei Aldir Blanc foi extraída a fórceps, né? E mesmo assim é um paliativo, na verdade, né? Então, mas é o exemplo disso que eu estou falando, né? A gente teve uma movimentação de todo o setor cultural forte e, claro, ela parece bastante coisa para quem está atento, parece dizer, nossa, olha quantos projetos aconteceram, mas a gente tem que lembrar de todos os outros que deixaram de acontecer, né? E a gente poderia ter toda essa movimentação numa intensidade muito maior, né, se as coisas estivessem um pouco diferentes. Grana que está represada, enfim, aí tem milhares de coisas que poderiam ser discutidas, assim. Ontem eu estava conversando com os alunos ainda sobre isso na disciplina de produção cultural. E, assim, dissecando um pouco de como funcionava o sistema todo para políticas de audiovisual no país, políticas culturais geral, e a gente acabou focando no audiovisual, a turma é toda de alunos do audiovisual. E aí tu vê como é que era formado, por exemplo, o Conselho Nacional de Cinema, como Conselho, não me lembro agora exatamente a sigla, mas o Conselho ele era formado pelos ministérios, que eram ministérios-chave, né? E aí era capitaneado pela Casa Civil, e aí tinha debaixo do guarda-chuva da Casa Civil, tu tinha alguns ministérios, entre eles o Ministério da Cultura, quando ele existia, o Ministério da Justiça, para cuidar da questão da classificação indicativa, tu tinha o Ministério da Educação, enfim, vários, Ministério da Fazenda, que aí tinha a questão da grana, enfim, tinha um conjunto de ministérios ali, né? Ministério da Comunicação, em função da Anatel e tal. Trabalho. E aí... Ministério do Trabalho. Do Trabalho, exatamente, isso aí. E aí tu vai vendo assim, na transição do governo Temer para o governo atual, no governo Temer já muda essa configuração. Isso é uma coisa que ontem eu falando para os alunos assim, o pessoal não conhecia, né? Não sabia, porque isso às vezes fica escondido, né? Isso às vezes tu tem que ficar cavocando lá para achar. Isso são coisas que às vezes não estão às claras, né? 100% às claras. Ela só tá para quem participa desses circuitos. Exatamente. Né, quem e aí eu estou fazendo aqui, na real, estou fazendo uma autocrítica para o setor. Assim, muitas vezes o setor claro que sim. Guarda esse tipo de informação, e aí nessas horas a gente vê que esse tipo de coisa não pode ser guardado assim, né, a sete chaves. Não, vocês não precisam saber disso, né? Deixa que a gente cuida aqui. O que aconteceu com o conselho, por exemplo? Isso foi um problema, acho que em função desse problema de digamos assim, de guardar a informação em excesso, né? De segurar a informação. O conselho, que tinha todos esses ministérios e tinha representantes do setor, né? Eram 6 especialistas, eles chamavam de especialistas do setor, diretores, produtores, etc, etc, etc. E 3 representantes da sociedade civil, mais o governo, que era representado pelos ministérios.
Então, tu tinha 6 mais 3 eram 9 da sociedade civil, entre sociedade 100% e especialistas, ou seja, gente de fora do governo, e do governo eram 8 no total. O que acontece hoje é que essa configuração foi completamente modificada. Primeira coisa que acontece, o Ministério da Cultura não existe mais, né? Essa é a primeira coisa que é importante de saber, né? A segunda coisa é que 2 ministérios-chave, que é o da Fazenda e mais um que eu não vou me lembrar qual é agora, saem desse conjunto de ministérios, ou seja, a grana vai embora, né? Porque aí tu tem justamente 2 ministérios-chave que cuidam dessa parte do dinheiro, né? Eles saem dessa configuração e o que era 6 e 3 da sociedade civil antes, 6 especialistas e 6 da sociedade civil, vira 3 e 2. Então, de 9 representantes, a sociedade civil agora tem 5 versus 7 ou 8 ministérios. Então, assim, as decisões A força da desaparece, área né? do governo, a força desaparece, morreu a força, não tem mais um equilíbrio. E antes era quase paritário, né? Tu tinha 9 e 8 e prevalecia sempre a palavra, supostamente, de quem trabalha no setor, né? Tu tem ali as demandas que vêm do setor, tu tem tudo. Hoje não existe mais isso, né? Então, eu acho que todas essas pequenas coisinhas acabam refletindo, pequenas coisinhas que não são pequenas, na verdade, né? Estou falando pequenas por força de expressão. São coisas enormes, né? né? No sentido daquilo que são vários pontos que a gente está discutindo, né? Que foram coisas, é legal assim que é legal de entender que foram coisas que foram acontecendo em um curto espaço de tempo, mas foram acontecendo aos poucos. Sai um ministério aqui, um deixa de existir, não sei o quê. Aí quando vê, o que acontece é que a sociedade deixa de ter voz. A verdade é essa, né? Que aí é subtraído mesmo, de 5 contra 8, vai prevalecer a voz do governo e ponto, né? Foi uma reflexão interessante, assim, essa aula. Casualmente, foi uma aula que aconteceu ontem, mas que eu acho que é bastante atualizado, assim, né, para se pensar sobre o que tá rolando agora, né? Ou o que poderia estar rolando agora, né? A gente comentou, né?